Bitcoin chega a um nível de preço que preocupa muita gente. Obviamente, rompimento de suporte nunca é algo bom, algo positivo. E quero dizer para você que nesse momento ninguém sabe qual a direção do preço. Eu não estou aqui para te falar qual que vai ser a direção de preço de Bitcoin. Ninguém sabe, ninguém está certo ou está errado. Mas sim a atitude que você vai tomar nesse momento, que é a certa ou a errada, acertar preço ou errar preço nesse momento, vai acontecer. As chances são de 50-50. Alguém vai acertar e alguém vai errar, mas a atitude que conta nesse momento, independente se você vai estar certo ou errado, o que importa é o que você está fazendo nesse momento. Você está preparado para uma queda aí de mais 10%, 15%, 20% no Bitcoin e nas altcoins? Ou você está preparado se o Bitcoin começar a subir a partir desse momento, subir 30, 40, 50%? O que importa é isso, tá, pessoal? O que importa é estar preparado para independente da direção. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, principalmente altcoins, tá? Temos oportunidade em altcoins independente de preço e as altcoins estão mostrando vestígio de possibilidade de altcoin season com a queda de Bitcoin e altcoin segurando e perdendo, o Bitcoin perdendo dominância, tá? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mas primeiro vamos falar aqui o que está acontecendo no Bitcoin, tá, pessoal? Eu já queria começar o vídeo mostrando esse padrão aqui para vocês, tá? Aqui está em escala logarítmica, se estiver em regular aí no gráfico de vocês, provavelmente você não vai conseguir ver essa linha de tendência de alta. Mas em escala logarítmica, em regular não consegue, mas em escala logarítmica você vai conseguir ver essa linha de tendência de alta. E é essa linha de tendência de alta que eu queria estar mostrando aqui para vocês, tá? E veja que o Bitcoin ele vem formando essa linha de tendência de alta e nesse momento ele formou um canal. Porém, é importante ressaltar, pessoal, que por mais que a gente tenha formação de padrão, por mais que a gente tenha aqui possibilidade de uma formação de linha de tendência de alta primária ou qualquer coisa que seja, precisamos de confirmação, tá? Assim como tínhamos a formação da bandeira. A gente tinha uma bandeira bem definida que foi formada no Bitcoin, porém ele não confirmou a bandeira. A gente precisava da confirmação para uma continuação. Hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, agora às 11 horas da manhã aproximadamente, o Bitcoin está nessa região de 57, mas nada impede do Bitcoin para o dia de hoje voltar tudo e fechar aqui em 60 mil, o que vai caracterizar uma absorção. Se isso acontecer no dia de hoje, você vai ficar atento a isso, se isso acontecer, a bandeira ainda permanece, tá? A característica e a formação de bandeira ainda prevalece e ainda mais forte porque formou um bull trap aqui nesse momento. Mas como ele está perdendo essa região, perdendo a bandeira para o dia de hoje, se confirmar fechar abaixo ali, a gente vai ter ali a possibilidade dessa formação e da formação de uma linha de tendência de alta. Obviamente, continuamos com a espera de confirmação. Não adianta, enquanto o Bitcoin estiver nessa região fazendo padrões e não ter confirmação, a gente não vai ter continuação, tá, pessoal? Nesse momento, é isso que eu estou observando aqui no Bitcoin, principalmente essa linha de tendência de alta aqui que ele está, e com algumas confluências, tá? Primeiro, aqui a gente teve a formação de uma estrutura de baixa, de um pivô de baixa, e a projeção dessa estrutura, desse pivô, coincide com esse alvo. O alvo aqui para esse pivô de baixa está aqui nessa região de 57. Além da linha de tendência de alta, a gente tem essa formação de canal e a gente tem outras coisas também que confluem com o alvo aqui dessa queda aqui para Bitcoin em 57, caracterizando a possibilidade de um fundo. Não que seja um fundo de fato, porque ele pode simplesmente romper e continuar caindo e buscar 50 mil dólares por unidade. O que importa aqui é saber o que fazer e é isso que eu vou estar te mostrando, tá? Sabendo que existe a possibilidade dele estar segurando nesse momento aqui nessa região, a gente vai observar lá para as altcoins, porque as altcoins podem estar dando oportunidade para a gente, principalmente quando a gente observa aqui toda essa perda de dominância para Bitcoin no diário e no semanal. Veja que no semanal ele devolveu tudo e a possibilidade de continuar caindo até 52. Sendo assim, a gente vai ter algumas altcoins subindo enquanto o Bitcoin cai, ou altcoins conseguindo segurar ali um bom nível de preço enquanto o Bitcoin está caindo. Por exemplo, Bitcoin caindo 5, quase 6%. A gente tem o DOT subindo 2%. A gente tem aqui o INGE segurando 1%, a gente tem o Unify segurando aqui em 2,4%, a gente tem o FTM em 0,26%. As altcoins estão bem estáveis, tá? Lá na semana que a gente teve uma grande queda no Bitcoin, a gente tinha o Bitcoin caindo com ganho de dominância, ou seja, a galera estava vendendo altcoin para aportar em Bitcoin quando chegasse em fundo. Com isso,
Enquanto o Bitcoin caía 5%, as altcoins estavam caindo 30%. Isso aconteceu com o DOT, isso aconteceu com a maioria das altcoins. Veja o que está acontecendo hoje. Bitcoin chegou a cair 6% e DOT subindo no positivo, chegou a bater 3%. Algumas altcoins no 0 a 0, outras segurando ali em -2%, -3%. Então, isso mostra pra gente a possibilidade de um início de uma altcoin season, porque se a partir desse momento o Bitcoin começar a subir, segurar de fato aqui, confirmar que esse é o fundo, a gente vai ter a valorização do Bitcoin para romper aqui esse canal, rompimento de 63, 64, que tem muita liquidez, lá na frente a gente fala sobre isso, e então a gente vai ter altcoins subindo de forma mais expressiva. Por exemplo, no DOT a gente tem aqui a possibilidade de formação de um fundo duplo. Se confirmar, ele vai confirmar a partir do momento que romper esse topo aqui em 7 dólares, 7,50, a gente pode ter uma projeção até 9 dólares ou até mesmo 11 dólares aqui por unidade no DOT, tá, pessoal? E a partir de então já confirma que de fato a gente está em uma altcoin season e daí é só alta, tá bom? Tem outras coisas que a gente precisa estar observando no Bitcoin, alguns dados e alguns indicadores. Eu não sou muito de indicador técnico, tá, pessoal? Mas eu gosto de estar observando para estar confluindo as minhas análises, principalmente em pontos importantes, como é esse ponto aqui que ele está mostrando para a gente. Por exemplo, eu tenho um indicador aqui que mostra pra gente uma média, ele plota aqui uma média de 111 dias ou uma DMA de 111 dias, e em verde a gente tem uma DMA de 350 vezes 2. E todas as vezes nos ciclos passados, a gente teve ali o início do ciclo passado com o halving, depois do halving a gente teve essa correção, o preço tocou aqui na base inferior dessa DMA, depois ele veio para subir e tocar na base superior da DMA 350 vezes 2, e assim ele veio andando até romper. Quando ele rompeu, a gente teve o bull run acontecendo. A mesma coisa aconteceu lá em 2020, porém ele não teve força suficiente para tocar na DMA de 350, porque a gente tinha pandemia, a gente tinha outras coisas acontecendo, tá? Então por isso que não teve força suficiente para tocar lá em cima. Mas ele veio caracterizando aqui esse toque na base inferior dessa DMA até o rompimento e bull run. A gente tem nesse momento, pessoal, a mesma característica, os toques aqui nessa DMA, e está acontecendo hoje aqui outro toque no DMA e a possibilidade de valorização, e se acontecer a valorização, a gente pode ter o início do bull run. Veja que em nenhum momento do ciclo passado, depois do halving, ele perdeu essa DMA de 111 dias. Depois a gente teve o cruzamento, o toque das duas DMAs, e quando ele cruzou, nos dois últimos momentos passados que ele cruzou, a gente teve ali o início do bear marketing, tá? Mas isso é história para outros vídeos quando a gente começar a estar realizando. Mas ele está tocando e em nenhum momento da história do Bitcoin ele perdeu essa DMA aqui de 111 dias. Tem outro indicador também muito conhecido e foi muito falado no ciclo passado, que é o Stock Flow. O Stock Flow ele mostrou em ciclos passados o início do bull run e topos de mercado também, tá? Todas as vezes depois do halving que ele voltou para essa linha em vermelho, a gente teve ali uma formação de fundo antes da grande alta. Isso aconteceu lá em 2016, isso aconteceu lá em 2020 para 2021 também. A gente teve a valorização no pré-halving, depois a gente teve essa estagnação, obviamente corrigiu um pouco, depois de todo o FOMO, depois de toda a expectativa, o preço voltou um pouco, depois tocou nessa linha em vermelho e bull run acontecendo. Veja que está acontecendo a mesma característica, está se repetindo de novo. A gente teve o rompimento com todo o FOMO, toda a euforia, o preço voltou, ele está voltando para essa linha em vermelho, está tocando nessa linha em vermelho, possibilidade do preço começar a subir e iniciar uma bull run que, na minha opinião, vai ser finalizado lá em 2025. E aqui ele já está mostrando para a gente que em 2025 a gente vai ter o mercado encontrando o topo. E é o que eu acredito também por diversos motivos. E se você tiver interesse em saber o motivo pelo qual eu acredito que o bull run vai acabar em 2025, deixa aqui nos comentários, que daí eu vou fazer um vídeo mostrando os dados e mostrando porque eu acredito que o bull run vai acabar em 2025. Então a gente tem aí 7, 8 meses para bull run e fim de bull run, tá, pessoal? Então tem muita coisa para acontecer em um curto espaço de tempo. E onde que estão as oportunidades? Oportunidades está lá nas altcoins, como eu tinha falado. Outra coisa muito importante, que eu falei lá no início, o que importa aqui não é estar certo ou errado em preço, mas sim certo ou errado na
atitude. Qual que é a melhor atitude, qual que é a atitude correta a estar se fazendo nesse momento, na minha opinião? Bom, se a gente sabe que a gente tem um curto espaço de tempo para a gente começar a ver o preço subir em uma bull run de fato, o preço subindo sem correção, será que o certo a se fazer é estar vendendo, estar se desfazendo de algumas exposições? Vender altcoin, vender Bitcoin? Ou o certo a se fazer nesse momento é estar acumulando um pouco mais? Sei que o medo ele existe, muita gente vai ficar com medo, principalmente com algumas pessoas falando sobre possibilidade de queda. Isso assusta o pessoal e faz com que muitas pessoas comecem a vender. E quando vê essa queda de 5% no Bitcoin, como está acontecendo para o dia de hoje, começa a imaginar, bom, o preço do Bitcoin pode ir para 40 mil de fato. E essas pessoas começam a vender as suas criptomoedas, Bitcoin, altcoin, começam a se desfazer de tudo. E à medida que o Bitcoin vai caindo 1, 2%, essas pessoas vão vendendo cada vez mais. Porém, será que o correto agora é vender cada vez mais ou comprar cada vez mais? Será que o medo, o pânico que você está nesse momento ou o receio de mais queda que você está nesse momento é um medo coerente com o momento de mercado que a gente está? Ou a gente precisa observar essa queda como oportunidade? Então, fica aí a reflexão para você, tá? Sei que muita gente vai ficar com medo, sei que tem vídeos aí no YouTube falando sobre possibilidade de queda e isso assusta ainda mais o pessoal, faz com que muita gente saia do mercado nesse momento e eu já passei por ciclo assim, já vi isso acontecer e digo para você, vai valer cada momento de medo, vai valer cada momento aqui de frustração no mercado nesse momento quando o bull run começar e vai começar em algum momento. E quando isso acontecer, você vai ver que o medo e a frustração era só o que o mercado queria e o que o institucional queria para tomar o seu dinheiro, tá bom? Então, fica aí a minha recomendação aí para você de mindset, tá bom? Não recomendação de compra e de venda. Eu só estou passando aqui o que eu acredito e a recomendação que eu estou fazendo aqui hoje é de mindset, mentalidade, tá bom? Veja aqui, sim, existe a possibilidade de rompimento e mais quedas. A gente não pode descartar isso e precisamos estar preparados para que, se caso isso aconteça, o mercado é soberano, tá? E o que eu mostrei aqui é que quando começa a subir, a gente pode ter uma valorização tão rápida quanto a queda no Bitcoin. E outra coisa muito importante para o dia de hoje é que a gente vai ter alguns dados importantes saindo lá para os Estados Unidos, tá, pessoal? A gente vai ter ali a divulgação de taxa de juros, a gente vai ter também o FONC falando, a gente vai ter o Fed falando, a gente vai ter muita coisa para sair para o dia de hoje, tá? A gente tem ali a taxa-alvo, que é esperado para que permaneça em 5,5. Não faz sentido o Federal Reserve subir as taxas de juros, tá? Mas sim falar sobre a possibilidade de queda nas taxas de juros, mas o Fed hoje pode ter uma fala um pouco mais agressiva. Depois a gente vai ter a coletiva de imprensa com o FONC também, e a fala vai ser tão importante quanto a divulgação de taxa de juros, porque a taxa-alvo de juros a gente já sabe que vai permanecer em 5,5. Mas a fala do Fed, se for uma fala mais agressiva ou não, vai movimentar muito o mercado e pode, tá? Não que vai, mas pode fazer o Bitcoin absorver todas essas vendas e fechar aqui dentro. E se isso acontecer, pessoal, a gente vai ter a confirmação e a gente vai ter ainda a bandeira prevalecendo, tá? Se fechar hoje abaixo, aí descarta essa bandeira, a gente pode apagar e seguir esse padrão aqui, seguir o que está formando aqui, tá bom? Aí a gente tem os outros indicadores também confirmando. E outra coisa muito importante também, que eu gosto de estar observando, é se os ETFs estão sendo despejados com muita força ou vocês estão segurando, tá? Por exemplo, a gente tem aqui a Grayscale, nesse momento tá 299, estava 300 e pouquinho no decorrer dessa semana e semana passada. Não mudou muito, a gente não teve muitas vendas de ETF das duas principais gestoras. E a gente tem também a BlackRock, que permanece aqui no mesmo valor. Então, a gente não está tendo despejo muito expressivo de ETF, tá? A gente tem outras gestoras também, mas são gestoras menores. Eu gosto de estar observando só as duas principais, que tem mais influência sobre o mercado. A gente está estável aqui nos ETFs, a gente não tem tanto despejo ou não temos um despejo vindo de ETF. A institucional está mais disposto e tem mais interesse em estar acumulando cada vez mais do que está despejando, mesmo com o mercado em queda, tá bom? Então é isso que eu queria trazer aqui para você, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, deixa o like, que isso vai ajudar o canal a crescer. Se inscreve aí, eu tô aqui todos os dias para estar trazendo conteúdos como esse e também oportunidade, tá? Independente de condição de mercado, se está caindo ou se está subindo, eu tô sempre aqui para estar trazendo oportunidade para você e é isso que importa.
não ficar procurando alvo de preço, se o preço vai cair ou se o preço vai subir. O que importa é ter oportunidade independente de condição de mercado, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!